Muito bem, meus amigos, vamos lá para o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui no nosso, na parte segunda, Mundo Espírita ou dos Espíritos, o Mundo dos Espíritos, né, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. Nós estamos agora nas faculdades morais e intelectuais do homem, a partir da questão 364. Muito bem, meus amigos, nós então, só retomando aqui o trabalho que a gente tinha feito, o estudo que a gente tinha feito na semana passada, melhor, no encontro passado, nós vimos aqui nesse capítulo 3 perguntas que foram breves, porém a gente compreende a profundidade dela. Primeiro, Kardec pergunta qual é a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem. E aí foi colocado para nós que são as do espírito nele encarnado. E nesse primeiro, então, nós lembramos que o entendimento que muitas vezes se tem a respeito dessas qualidades morais primeiro nós vamos lembrar que Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, ele falava sobre a ideia das viciações. Quando ele dizia, por exemplo, que a carne é fraca. Né? Bom dia, Marli. E quando ele falava que a carne é fraca, muitas vezes se acusava o corpo físico daquilo que o espírito tinha de tendências negativas e não o espírito em si. Esse era o primeiro ponto. Então, quer dizer, uma pessoa que come demais é porque o corpo exige demais. Uma pessoa que se entrega aos vícios do alcoolismo é porque o corpo exige isso dele. Se por acaso ele tem algum vício químico, ainda hoje a própria medicina analisa dessa mesma forma, atribuindo essa viciação ao sistema nervoso central, ao organismo como um todo, sem levar em consideração o ser que traz essa viciação. Que sim, há esse comprometimento físico, conforme o organismo vai se adaptando a determinados tipos de comportamento, de substância, mas não se leva em conta, a partir da visão da ciência, que o ser ali encarnado, já que a própria ciência não considera que existe uma entidade extracorpórea que habita aquele organismo. Como é que está o som, pessoal? Dá um ok para mim, por favor. Ok, obrigado. Então, a própria ciência não leva em consideração que existe uma entidade extracorpórea que se encontra ali encarnada naquele organismo. E agora, quando nós começamos a estudar, então, esse aspecto moral do espírito, nós vemos que é o espírito que traz essa tendência. Tanto é assim que nós, estudando a vida no mundo espiritual, nós percebemos quantos são os espíritos que trazem ali as suas viciações e vivenciam essa dependência, essa abstinência, inclusive trazendo o comprometimento da obsessão por causa das suas tendências inferiores. Então esse é o primeiro ponto que nós analisamos. Analisar o corpo, no caso aqui a carne é fraca, com a ideia da carne é fraca. E não o espírito que é fraco. E na verdade nós entendemos que é o espírito que traz as suas tendências. E um outro ponto que nós vamos analisar a respeito da origem das qualidades morais boas ou más do espírito são as influências espirituais. Que muitas vezes vão dizer, olha, mas ele é uma pessoa boa, é porque tem ali alguma entidade, tem ali algum encosto, entre aspas, que faz com que ele se comporte daquela forma. Se não fosse por aquele espírito, se não fosse por aquela influência, ele não agiria dessa forma. Aí, estudando de uma forma muito mais profunda a questão das influências espirituais, dos processos obsessivos, nós vamos compreender que essas influências acontecem exatamente atingindo o indivíduo nas suas fraquezas morais. Porque o espírito não vai conseguir, de uma forma geral, naturalmente, interferir no comportamento de um indivíduo se ele não traz aquele tipo de comportamento.
Se ele não traz aquele tipo de tendência, por mais que o espírito insista. Entre aspas aqui, só para a gente poder fazer uma comparação, eu, por exemplo, não suporto jiló. Não adianta um obsessor vir querer me fazer comer jiló. Só para a gente trazer aqui um toque de humor na nossa ideia. Quer dizer, não adianta, porque eu não gosto, não quero e ele não vai conseguir. Porém, se eu gosto de bolo de chocolate, já é diferente. Berinjela, eu amo berinjela, Dudu. Eu só não como ela crua porque não dá. Mas se deixar, ela vai também, porque eu adoro berinjela. De todas as formas possíveis. Vamos, então, fica com jiló, a gente não vai ter problema com isso. Né? Então, minha mãe dizia que quando eu era criança eu comia jiló puro. Eu falei, não é possível. Só pode ser outro espírito encarnado nesse corpo. Como a gente sabe que não é possível, então alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Mas, enfim, a ideia da influência espiritual é exatamente essa. Quando nós percebemos que nesse processo de obsessão, não gosto de nada, eu como tranquilo também, o Marião. Para a gente poder ver, né? Então, por exemplo, vem um obsessor ali, pega o Dudu e fala, você vai comer berinjela empanada. Coisa que eu amo de paixão. Não adianta que não vai conseguir fazer isso. Agora, analisando as nossas tendências, as nossas fraquezas, certamente ali os espíritos conseguem nos influenciar e nos desequilibrar dentro desse comportamento. É o que nós vamos observar, então, nessa ideia de que não sou eu que sou ruim. É o espírito que me fez ficar ruim. Então nós vemos nessas duas ideias. Primeiro, que a carne é fraca, uma visão materialista. Segundo, é problema de obsessão, problema de influência espiritual. Adoro rúcula também, o Angelina. Estamos aqui lavando a roupa suja, né? Todo mundo sabendo do que o outro não gosta, né? Para mim, tirando o jiló, o resto vai. Para mim, na verdade, a rúcula é uma das minhas saladas mais gostosas. Então, a gente vai ver que, tanto espiritualmente como materialmente, muitas vezes nós procuramos essas justificativas, ou muitas vezes por falta de conhecimento, nós acabamos apontando esse entendimento que nós temos limitado da matéria ou limitado do mundo espiritual, sem colocar no próprio espírito as suas tendências. Quando a gente vai dizer, por exemplo, alguma coisa aconteceu, porque quando ele era jovem ele não era assim. Na verdade ele era assim, somente não tinha surgido a oportunidade ou ele não sofreu a influência para poder desencadear esse comportamento. Mas existia nele essa tendência. O germe da bondade ou o germe da maldade não, da ignorância, né, estava junto dele. Estava ali com ele. Faltava apenas ali um momento de se manifestar. Tanto positivamente como negativamente. Que muitas vezes a gente vai lembrar, por exemplo, quando se fala positivamente, que a gente pensa assim, mas espera aí, como é que a gente vai pensar um indivíduo que não era bom e de repente se tornou bom? Eu me lembro, por exemplo, do filme A Lista de Schindler. Para quem assistiu a esse grande filme, um ótimo filme, para quem não viu ainda, e para quem viu vale a pena ver de novo, né? Mostrava Oskar Schindler, que era um homem materialista, que era um homem que só se beneficiava daquele momento da guerra, porque ele era alemão, ele era nazista, portanto ele se aproveitava ali daquele contexto da guerra para poder lucrar com aqueles indivíduos, com os judeus que trabalhavam para ele sem cobrar nada. Aliás, não sem pagar nada para eles. E de repente ele foi se envolvendo, ele foi se sensibilizando e no final ele se tornou um grande herói, como é reconhecido hoje pela comunidade judaica, pelo auxílio que ele prestou, assim como outros indivíduos. Então, peraí, se ele não era bom, por que ele ficou bom? Na verdade ele simplesmente estava envolvido no contexto do mundo material e não era ali, por exemplo, forte o suficiente para resistir àquelas influências que se tinha daquele meio. E de repente ele foi se envolvendo, começou a se sensibilizar e percebeu ali a necessidade de ter ali um comportamento diferente. Mas aquilo era tudo dele, né? Eu também gosto, Dudu, também adoro. Eu já devo ter visto de tudo, do melhor e do pior. Então a gente vai ver esse primeiro aqui que eu queria só ilustrar para vocês. A 362, pois é. 362, né? Qual é o caráter dos 362? Qual é o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos?
Aí são indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Quer dizer, uma pessoa má é um espírito mau. Porque a ideia de pessoa, a ideia de indivíduo, na verdade nós estamos nos relacionando àquela personalidade e não ao corpo em si. Quando nós falamos do cidadão, do indivíduo, nós estamos falando do ser inteligente ali encarnado. Portanto, se nós temos um indivíduo que traz essa imperfeição na sua personalidade, na sua natureza, nós estamos falando de um espírito que traz essas limitações exatamente na sua natureza, na sua personalidade. Então não importa se ele vai estar encarnado ou desencarnado. Aquele indivíduo que, por exemplo, teve um comportamento negativo durante a sua existência terrena, nós podemos ter certeza, como lembra Raul Teixeira, através do Espírito Camilo, quando ele fala tal vida, tal morte, quer dizer, aquilo que você vive é aquilo que você vai encontrar no mundo espiritual. Então alguém que vive uma vida digna, uma vida proveitosa, uma vida produtiva, durante a sua jornada evolutiva, aqui no mundo físico, quando ele desencarna, vai ser o espírito que vai colher o fruto daquilo que ele semeou durante a sua trajetória. Se é aquele espírito vicioso, aquele espírito egoísta, aquele espírito vaidoso que alimenta muitas tendências negativas, não esperemos que ele vai cultivar aquele, entre aspas, paraíso que todo mundo imagina. E era isso que acontecia naquela época da Idade Média, quando se falava que houve a reforma religiosa com Martinho Lutero, quando a gente vai encontrar, por exemplo, o pagamento de indulgências. Que é exatamente aquela ideia, você se confessa, você faz uma caridade, você faz alguma coisa, e aí então você tem os seus pecados perdoados. Não é questão de pecado perdoado. O espírito colhe aquilo que ele semeia. Então a própria ilusão da forma como o espírito vive, e depois uma intervenção para que ele chegue no mundo espiritual, tendo uma vida diferente daquela que ela tinha aqui, a matemática divina é diferente. Nós aprendemos através dessa pedagogia que nós aprendemos com o próprio... Exatamente, Dudu. Aprendemos com a própria experiência. Se a árvore é boa, ela gera bons frutos. Se a árvore é má, é ruim, ela vai gerar maus frutos. E aí nós passamos então a desmistificar todas essas visões limitadas que nós temos, simplesmente compreendendo que as leis de Deus elas se aplicam à vida de todos, fazendo com que nós aprendemos com as próprias ações, com as próprias conquistas. Dudu colocou uma característica típica do terreno, é o do espiritual. Quer dizer, o que se vive aqui, se vive lá. A gente já chegou até a comentar sobre isso ontem, né, estudando reportagens de além-túmulo, que nós não podemos separar a população espiritual de encarnados e desencarnados como sendo duas populações diferentes. Nós vamos lembrar que o ser espiritual ele é um só. E independente da dimensão onde ele viva, ele vai manifestar os seus atributos pessoais, sejam eles atributos positivos ou negativos, as características da sua personalidade. Não me colocou, né, na medida em que o amor do Pai vai fazendo fissuras no endurecimento dos espíritos, vamos nos abrindo para o bem. Para o bem e vamos nos modificando, quer dizer, conforme a consciência vai despertando essas fissuras, né, quebrando a nossa ignorância, o nosso endurecimento, é natural que nós manifestemos aquilo que existe de melhor em nós, que já existe, porque somos criaturas divinas. E, portanto, com o passar do tempo e com o amadurecimento, nós vamos mostrando exatamente esses atributos positivos. Até a evolução desse ser, né? Quer dizer, ele vai evoluindo, quer dizer, uma tendência natural. Às vezes o estado de dureza do espírito é reflexo da revolta, a dor, assim como verificamos quando estamos aqui. Sim, foi o que a gente comentou numa outra oportunidade que nós tivemos, né? Ninguém conhece a história que o espírito vivenciou. Muitas vezes uma história vivida nessa encarnação, outras vezes histórias vividas no pregresso, no seu passado, que ainda se encontram presentes ali na sua vida, no seu íntimo. Então, só fazendo essa revisão que nós fizemos agora,
Voltando agora então para a questão 363, berinjelas, gilós, nabos e rúculas à parte, né? Então vamos em frente aqui. Eu ia falar rabanete, mas é um nabo, né? Mas vamos em frente. 363, perguntando se tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade. A gente já falou sobre isso também, que, né, os espíritos nada mais são do que, como lembra Kardec, né, pessoas desencarnadas. Então não existe ali no mundo espiritual espíritos diferentes daquilo que existe na humanidade. O que nós vamos encontrar são graus de evolução diferentes do que nós estamos aqui. Alguns espíritos muito mais primitivos do que nós, já que o nosso mundo avançou nessa escala evolutiva, e outros espíritos mais evoluídos que nós, já que nós ainda não alcançamos esse estágio evolutivo. E agora então 364, que é a questão do nosso estudo de hoje. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Aqui uma pergunta que Kardec deve ter motivo para fazer uma pergunta como essa, né? Porque talvez na época as pessoas apresentassem essa dúvida, né? Mas, quer dizer, é o mesmo espírito que dá as qualidades morais e a inteligência? Para nós é óbvio, né? O espírito, além da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, ele também tem os seus valores, não são dois espíritos diferentes. Eu tenho a parte da inteligência e eu tenho a outra parte do intelecto. Então Kardec fez essa pergunta por motivos lá que pois é, o espírito é um só. Né? De repente, naquela época, esse assunto pode ter sido cogitado e então foi feita essa pergunta aos espíritos. E a resposta que os espíritos deram então foi: certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Né? Então a gente segue em frente porque, né, aqui a gente precisaria entender, para poder aprofundar essa pergunta, qual era a dúvida que se tinha naquela época. 365, essa aqui é bem interessante para nós. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? A pergunta de Kardec aqui ela pode ser dividida em duas partes. Primeiro que nós colocamos aqui, alguns homens muito inteligentes, por que eles, ao mesmo tempo em que são inteligentes, são profundamente viciosos? E depois o que Kardec coloca, que um homem muito inteligente indica estarem nele espíritos superiores. Será que o fato de um espírito manifestar a sua inteligência significa que ele é um espírito superior? A resposta dos espíritos aqui é interessante, e a gente vai depois para Miramês também. Como me lembrou aqui, né, orgulho, arrogância, né, colocou, né, só na novela Alma Gêmea, tinha dois espíritos, né, a Luma e a Serena, que até conversaram, né. Eu não me lembro, eu lembro dessa novela, mas eu não lembro da personagem, Dudu. Né, mas ainda assim a gente percebe também que aquilo que é colocado para nós, né, na ficção, como em filmes, que nós encontramos ali tantas e tantas situações fantasiosas, desde comédia, terror, romance, como nós encontramos nas novelas, nos seriados. Então, na verdade, nós vemos que esse meio de entretenimento, eles procuram oferecer para nós, que somos os consumidores, aquilo que prende a nossa atenção. Então os filmes de terror que nós encontramos são aqueles filmes que mostram aqueles espíritos dos mais estrambólicos possíveis, né? Demônios, e esse, etc, etc, etc. Já envolveram freiras, já envolveram padres, né? Tem até um filme chamado A Freira, fizeram o segundo, né? Freira 2. E aí então mostra o comportamento disso, objetos que são místicos e coisa e tal. E aí então, na verdade, estão alimentando a nossa imaginação. Porque é disso que nós gostamos, e também estimulando o nosso psiquismo de acordo com aquilo que nós procuramos. Mas aí então nós precisamos depois parar tudo, separar aquilo que é uma ficção e foquemos naquilo que é real, que é a realidade. Se hoje nós temos esses entretenimentos, na época de Kardec eram os livros que eram escritos, eram os contos que chegavam,
as lendas que apareciam. Então tudo isso fazia com que a nossa imaginação começasse então a ir além da realidade, né? Mais uma era para ser, Maria, eu lembrando aqui, deixa eu lembrar aqui dos fatos. Mais uma era para ser a encarnação da outra, né? Eduardo Moscovi, Fantin. Então temos aí, interessante a gente resgatar isso, né? Porque a gente percebe que, da mesma forma que o Espiritismo acaba sendo beneficiado quando nós temos um programa, uma novela, que trata dos assuntos que a doutrina espírita aborda, ao mesmo tempo, depois o Espiritismo tem que vir e corrigir aquilo que veio como distorção, porque nós acabamos criando fantasias. Né? A presença de anjos entre nós, por exemplo, interferindo na nossa vida, assim como demônios também, coisa e tal, né? Então vamos lá. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? A resposta dos espíritos é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, e que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O que progride é em insensível marcha ascendente, o espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. E aí nós vamos ver aqui no nosso mundo, né, a inteligência dos homens, a demonstração da inteligência dos homens através de suas criações. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos a sua imperfeição moral também como resultado das suas condutas, do modo como ele utiliza essa inteligência. Basta a gente perceber, por exemplo, na corrupção, nas guerras, no comportamento egoísta. Tudo aquilo que nós encontramos hoje acaba sendo resultado da capacidade intelectual do ser humano de encontrar soluções para as suas necessidades, mesmo que sejam necessidades imorais. Ele tem a necessidade de ter posses. O que ele vai fazer? Se ele tem bons valores, ele vai encontrar trabalhos dignos, criações dignas, criações nobres, trabalhos que são eficientes. Se ele não tem valores desenvolvidos, ele vai utilizar o seu conhecimento para poder encontrar meios de burlar as leis que regem a sociedade e acaba trazendo prejuízo para os outros. E ainda mais agora, Angelina, com esses recursos da tecnologia que nós vamos vendo, encontrando aqui em desenvolvimento, nós vamos perceber que há aqueles que utilizam a inteligência artificial como um recurso positivo e há aqueles que usam de uma forma negativa, como aconteceu há pouco tempo quando a internet surgiu. Aí começaram a vir então as facilidades do trabalho, contas bancárias, comércio, e depois vieram atrás aqueles que começavam a roubar coisas pela internet, fazer a criar situações diversas, trazendo prejuízos variados para a nossa sociedade. Então, quer dizer, nós criamos os recursos e aí depois nós aplicamos os nossos valores para nos beneficiarmos desses recursos. Algumas vezes nos beneficiamos positivamente, outras vezes o benefício vem através da criminalidade. Por exemplo, químicos, farmacêuticos, médicos, advogados, engenheiros e tantas outras profissões em que nós vemos a aplicação do conhecimento negativo trazendo prejuízos enormes para essas mesmas pessoas e para aquelas que infelizmente acabam sofrendo o efeito. Então o conhecimento é uma coisa, os valores são outras. Energia nuclear versus bomba atômica na Hiroshima e Nagasaki. Então, o projeto Manhattan, por exemplo, né, Oppenheimer, a gente vai ver ali o grande gênio da física, pegou então esse conhecimento e olha só no que virou. Porque muitas vezes o espírito tem conhecimento, mas não é que ele seja um espírito mau, né? Não, como os espíritos dizem,
que ele se mostre como um espírito ignorante dos valores, né? Mas não é que ele seja um espírito mau. É que, na verdade, o conhecimento que ele tem, por não estar permeado, envolvido pelos valores mais nobres, vai fazendo com que ele queira explorar cada vez mais o conhecimento para ver até onde ele chega. No caso, por exemplo, da energia nuclear que a gente viu, o físico nuclear ele quer descobrir, ele quer explorar, ele quer conhecer os limites do conhecimento que ele tem. Só que às vezes você vai explorando esse conhecimento, indo além dos seus limites, você acaba descobrindo, fazendo descobertas que acabam sendo muito negativas. É o caso, por exemplo, que a gente vê da biologia. A clonagem. Pessoas que querem clonar outras pessoas. A gente fala, mas isso aí é uma coisa absolutamente antiética. A bioética está sendo questionada a esse respeito, mas qual o interesse de uma pessoa clonar uma outra? Na verdade, não é o clonar em si. Não é o interesse em clonar aquela pessoa, é o interesse em explorar os limites da ciência. E a falta desse entendimento faz com que os indivíduos muitas vezes vão além daquilo que devem naquele momento. Exatamente porque o limite ético-moral que pode prejudicar a ele ou prejudicar alguém, para ele não é compreendido ainda. O que ele quer é, eu quero conhecer, eu quero explorar. Assim aconteceram com as guerras, assim aconteceu dentro da ciência, assim aconteceu física, química. Pegar um químico, por exemplo, que é capaz de descobrir um novo composto, que pode ser venenoso, que pode ser uma droga, que pode ser um medicamento, ele está explorando o conhecimento dele. Agora, quando ele tem esses valores mais desenvolvidos, ele vai perceber que aquilo que ele está fazendo pode ser negativo, então ele não faz. Eis aí a grande questão. Mas me lembrou aqui, né, seres de seleção de genes, né, criando seres perfeitos, sem doenças, sem alterações genéticas, né, na história já vivemos isso com Hitler, né, no caso da seleção de genes, que a gente vai falar sobre engenharia genética, essa é uma terapia do futuro, para fazer com que as doenças que são pré-existentes, doenças congênitas, sejam trabalhadas antes do indivíduo desenvolver a doença. Isso é muito positivo. Mas, por outro lado, nós temos ali a questão da eugenia, de você começar a fazer seleções para escolher quem são os indivíduos que vão compor a sua sociedade. Então o conhecimento em si ele pode ser explorado, mas o resultado disso depende do entendimento que a pessoa tem. Não apenas a pessoa, mas a sociedade em si. O Jerusa colocou na questão, é o vetor, né, para onde direcionar. Quer dizer, o conhecimento ele está sempre se mobilizando. Agora, para qual direção que ele vai é a questão que a gente vai colocar. E aí, nesse caso, a gente vai pôr, inclusive, Jerusa, nós vamos dizer assim, em qual estágio da nossa sociedade, e complementando com o que a Mami colocou também, em qual estágio da nossa sociedade nós podemos dizer que nós estamos estabelecendo limites corretos. Porque aquilo que é ético hoje pode não ser amanhã. Aquilo que era bom no passado não é atualmente. Eu li um artigo recente, estava estudando sobre química, e falou de uma substância cancerígena que tem nos cigarros. Então o tabagismo, além da dependência química, ele traz substâncias que são cancerígenas. E aí então, lendo sobre essa substância, acabei lembrando que algumas décadas no passado, nós encontrávamos médicos receitando o cigarro para os pacientes, porque ele era ali uma substância relaxante. Tem até um filme que fala A Voz do Rei, ou A Fala do Rei, não me recordo, que conta a história, né, do rei da Inglaterra, que era pai da rainha Elizabeth, que ele era gago, ele ficava nervoso quando ele tinha que falar em público, o médico receitou cigarros para ele. Então, quer dizer, aquilo que era bom num momento não é bom hoje. E nós estamos assim, vivendo essa fase de entendimento. Por isso que essa questão da evolução dos nossos valores, nós vamos estudando, no caso, aquilo que Jesus deixa para nós, como sendo ali o maior modelo de virtude que nós tivemos,
Ainda que nós leiamos sobre isso, a nossa interpretação ela é relativa. Ela é relativa ao nosso estágio evolutivo. Porque aquilo que nós entendemos hoje como amor, como perdão, como caridade e tantas outras virtudes, elas são interpretadas de acordo com o nosso entendimento atual. É como se nós disséssemos para uma criança, isso que você está fazendo, você acha que é bom? Daqui a alguns anos ele vai olhar e vai dizer assim, eu não acredito que eu fiz aquilo. Mas enquanto ele é criança, dentro da sua ingenuidade, da sua inocência ou da sua incapacidade de compreensão, para ele aquilo é uma coisa normal. Então, até mesmo que nós tenhamos o entendimento da teoria de cada virtude, a nossa interpretação é relativa à nossa condição evolutiva. A Mami colocou, né, no Brasil é proibida a seleção de genes, né, em inseminação. Então, quer dizer, ainda assim, a gente tem a bioética que está discutindo, né, sobre clonagem, sobre seleção, sobre a parte de transgenia, né, dos alimentos transgênicos, animais transgênicos. Tudo isso é uma coisa muito nova para a humanidade, porque a gente percebe, né, que a ciência ela avança, depois atrás vem correndo ali a virtude tentando limitar o caminho da ciência, porque ela está sempre na frente. Então é assim, nós temos o conhecimento e depois nós regulamentamos. Depois vem uma nova descoberta, depois vem a regulamentação. Por exemplo, no Brasil está sendo discutido agora um marco da inteligência artificial. Foi discutido isso ontem, lá no nosso Congresso. O marco da inteligência artificial. Mas há quanto tempo a inteligência artificial já está rodando aqui pelo nosso mundo? Já tem uns 2 anos, né, que o ChatGPT está por aí, quando ele foi lançado a primeira vez. 2 ou 3 anos, não me recordo. Quer dizer, 3 anos depois que nós estamos regulamentando. Depois vieram ali a transgenia, os alimentos sendo manipulados. Alguns anos depois vieram ali os debates sobre a bioética. Então é sempre assim, o conhecimento ele é muito mais prático, ele é muito mais rápido, porque ele não depende de um esforço do indivíduo em conter as suas más inclinações. Basta ele simplesmente dar vazão para a sua inteligência. Então ele descobre e depois ele tem que correr atrás para poder consertar, para poder colocar os limites até onde ele pode ir. É o caso que nós vemos, por exemplo, falando sobre a bomba atômica, né, sobre a energia nuclear. A física nuclear começou a desenvolver, começou a fazer ali a fissão de átomos, a fusão de átomos, o uso da energia para isso, para aquilo. De repente veio a Organização das Nações Unidas criando uma comissão sobre a energia nuclear para dizer o que pode ser feito e o que não pode. Então é assim, a descoberta surge pela facilidade, né, de darmos vazão para a nossa criatividade, para as nossas capacidades, e depois vem os nossos valores, que são mais lentos, são mais trabalhosos, são mais rigorosos. Mas caso a gente não tivesse, eu me recordo que quando se falava sobre lesão medular, né, fratura na coluna, lesão da medula e tudo mais. E aí então, na década de 1990, se falava muito em Cuba e China, que eram 2 países no mundo que não tinham o mesmo rigor daquilo que acontecia no Brasil, com relação a tratamentos, uso de substâncias disso, daquilo e coisa e tal. Então muitos brasileiros viajavam para esses países para fazer tratamento, assim como pessoas de outras partes do mundo. Então olha só, até mesmo dentro de uma situação como essa, a gente percebe que a gente facilita o acesso, mas muitas vezes sem pensar nas consequências morais e éticas a respeito disso. Então temos poderemos listar aqui uma série de temas e assuntos para poder pensar sobre isso, em que a inteligência avança e depois vem ali os debates éticos morais para poder trabalhar em cima dos limites em que esse conhecimento pode se expandir. Através da nossa procura pelo Google, eles sabem tudo sobre nós, né? Gostos, interesses, criam o algoritmo para nos viciar em consumos e de internet, e até hoje isso, processos e mais processos, regulamentações, tudo isso acontecendo, né? A gente vê como isso acontece, né?
Dudu colocou, já tem um carro movido a água, né? Mas tem que vender gasolina, né? Mais esse problema ainda, né? Então até nisso a gente percebe, né, a dificuldade. Então, enfim, vamos aqui para Miramês, acompanhando o raciocínio do nosso amigo. Ele diz assim, então, pureza e inteligência. Esse debate aqui ele poderia render assim muito assunto, né? Se a gente tivesse pesquisado um pouco mais, eu acabei nem pesquisando, a gente está falando aqui de uma forma espontânea, mas se a gente tivesse pesquisado isso detalhadamente, a gente ficaria ali uns 2, 3 estudos só falando sobre isso. Para a gente ver em situações práticas da nossa vida cotidiana, como a inteligência se manifesta com as suas descobertas, com as suas conquistas, e como as questões morais acabam depois sendo debatidas e analisando os seus resultados, os seus efeitos. Né? Vamos lá, pureza e inteligência. Inteligência não é sinônimo de pureza espiritual. É um dos dons para o alto. Ela serve e muito como instrumento da alma para progredir, quando é usado para a felicidade de todos os seres. Podemos verificar grandes inteligências servindo de instrumento de Deus para a paz no mundo, e outras tantas usando-as para a guerra, aumentando a peste e a fome no mundo. A inteligência só entra na faixa da pureza quando em completa harmonia com o amor, como nos mostra o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Terra, deixa eu ver aqui, peraí, ela, para o mal, é como que o combustível ou o inflamável que se derrama próximo do fogo. Grandes inteligências que manifestaram seus poderes intelectuais na Terra se encontram em zonas inferiores, na erraticidade, por terem feito mau uso dessa faculdade maravilhosa, e por vezes voltam à carne em corpo deformado ou como um idiota, na certeza de que com isso poderão sentir na profundidade do ser o erro que praticaram quando em liberdade. De outra vez, que retornarem à Terra, pela lei das vidas múltiplas, aplicarão a sabedoria para o bem de todos. O homem inteligente pode ser uma criatura viciosa, como não? Depende do espírito que naquele corpo se move. Na maior parte são espíritos em busca da realidade, que se desenvolveram em uma direção, faltando-lhes o amor, respaldando seus impulsos, acendendo a luz da fraternidade no coração. Às grandes inteligências da Terra, dizemos que devem procurar a Universidade de Jesus, para que saibam usar seus conhecimentos como semeadores da paz em todas as nações. Quantos homens dotados de poderes pela palavra falada e escrita, cuja voz é ouvida com respeito e admiração, cujos escritos circulam por todo o mundo, se esquecem os ensinamentos de Jesus ao desfilarem suas mensagens. Eles responderão por essa invigilância, e o arrependimento será tardio. Mas Deus é tão bom que sabe aproveitar essas qualidades mais tarde. Quando uma inteligência superior está sendo usada para o mal, é da lei que ela atraia para si espíritos da mesma sintonia. E aí servirá o portador da inteligência de médiuns para todos eles, quando não poderá escapar dessas influências, enquanto não fizer mudanças internas. E quando acordar para essas mudanças, elas virão, criando transtornos quase insuperáveis. Problemas de todas as ordens se manifestarão em contraposição. É a rejeição, não somente do corpo físico, mas também dos corpos espirituais. Grandes inteligências no mundo se esquecem da moralidade, computando o Evangelho como sendo o fanatismo dos crentes. Como se enganam esses nossos irmãos? O Evangelho é a bússola que poderá orientar a inteligência nas suas operações diante da humanidade. O rádio, a televisão, jornais e revistas, e colocamos aqui também internet e tudo mais, são instrumentos da inteligência,
mas por enquanto são quase todos canais das sombras, que se esquecem de educar, sendo adicionados pela vaidade da linguagem, como a pretensão de evidenciarem alguns dons da massa humana. Esquecem-se das advertências de Jesus, de vigiar e orar. Eis que o fim dos tempos está fazendo com que o Evangelho seja conhecido em toda parte, para todas as criaturas. O mundo do mal deverá ser destruído, implantando-se na terra o paraíso do bem, para que haja abundância do mel, do amor e do leite da fraternidade pura. Então aqui Miramês traz para nós essa reflexão bem importante, bem interessante que ele apresenta para nós, falando exatamente sobre a diferença entre o intelecto e a moralidade, os valores, né? E aqui, conforme ele foi falando, aqui no final, quando ele falava sobre, quando ele diz aqui, quando ele fala sobre o uso da inteligência, o uso do rádio, da televisão, dos textos, né? Quando ele fala sobre os escritores e tudo mais. Então a inteligência ela vai se manifestar nas mais variadas áreas. Nós vamos encontrar, por exemplo, inteligência nas religiões, onde nós temos grandes oradores, grandes escritores, grandes pregadores. Só que muitas vezes, pelo fato de não terem valores suficientemente desenvolvidos, utilizam toda essa capacidade, todo esse potencial para manifestar os seus interesses pessoais. E acabam depois criando conflitos, criando dúvidas, criando temores. Nós temos aqueles envolvidos na cultura, quando são, por exemplo, autores, compositores, escritores, produtores de modo geral, em que utilizam essa habilidade que têm e até mesmo o amor por essa arte sem estarem moralmente preparados para isso. E aí acabam criando grandes produções, mas deixando mensagens negativas. E por aí vai, nós encontramos então na ciência, na política, nas artes, como eu falei, enfim, todas as áreas da humanidade nós vamos encontrar grandes inteligências, muitas vezes com valores distorcidos. Porém, encontramos também, felizmente, no nosso mundo, grandes inteligências com grandes valores. Porque, felizmente, o nosso mundo não está perdido. Embora nós percebamos ali a presença, né, desse lado negativo de uma forma muito mais intensa, né, e o que nós vamos observar é aquilo que os espíritos disseram. Kardec perguntou por que o mal é muito mais presente. E aí os espíritos respondem, porque o mal é ousado, enquanto que o bem é tímido. Quando o bem for também ali ousado e começasse a querer se mostrar, o nosso mundo se transforma. Então aquilo que é escandaloso acaba se tornando muito mais impactante para nós do que aquilo que é feito de bondade. Você mostra 10 bondades e você mostra um ato mal. Esse ato mal é aquele que nos escandaliza. A gente não vê aquilo como sendo uma exceção. Nós acabamos vendo aquilo como sendo o predomínio, aquilo que mais se manifesta. E a nossa sociedade tem essa tendência ainda. Nós vemos que os meios de comunicação sempre mostram ali as grandes desgraças do mundo. Mas a gente pouco vê as grandes conquistas que a humanidade vai alcançando. Até porque é uma coisa muito tediosa. Se mostra, por exemplo, um programa que fala sobre ecologia, sobre as conquistas da nossa sociedade, na energia limpa, no replantio, etc., etc., é aquele programa mais ou menos. Agora, quando você mostra alguém que morreu, uma bala perdida, uma ação policial negativa, uma corrupção, pronto. Aquele programa que era tão interessante perdeu a graça, porque aquele outro é muito mais escandaloso. E é uma tendência que, infelizmente, nós ainda mostramos. Mano colocou, né, temos tantas coisas legais acontecendo, mas nem tem tanto destaque porque o bem não precisa escandalizar, né? A gente tem esses vários tipos de
de organismos também, né? Tem Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras também, né? E além de outros que a gente vai encontrando. Então temos, né? Então é a própria sociedade que precisa aprender a valorizar um pouco mais. Só que nós vamos valorizar essas grandes realizações quando nós estivermos afinados com ela, porque a gente lembra que as notícias que vão acontecendo no nosso mundo, elas são como se fossem estações de rádio. Nós que nos sintonizamos com ela, é aquilo que vai do nosso interesse. Eu tenho interesse em conhecer coisas positivas, quero trabalhar e quero auxiliar positivamente nessas conquistas, nessas transformações, então eu vou buscar esses ambientes que são do meu interesse. Agora, se por acaso eu gosto do escândalo, gosto do barraco, gosto daquilo que acontece na sociedade, eu vou buscar esses canais. E hoje, com a comunicação sustentada por essa tecnologia tão avançada que nós temos hoje, que facilita a comunicação entre as pessoas, né? Porque se nós voltarmos ali pelo menos uns 30 anos no tempo, mais ou menos, que é o tempo que a internet está mais popularizada, nós vamos perceber que quem divulgava as notícias eram os meios de comunicação oficiais, canais de televisão, jornais, revistas. Hoje, com a internet, eu tenho um canal no YouTube e eu falo o que eu quero, desde que não fira a regulamentação daquela empresa. Eu tenho ali um site que eu crio, eu publico o que eu quero. Então, quer dizer, as informações não ficam mais restritas naquele meio de comunicação que é regulamentado, ainda que seja ali muitas vezes, ainda que muitas vezes esteja trazendo uma tendência por parte do veículo de comunicação. Mas hoje não tem limites. Tanto é assim que ontem foi debatido no Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, aquela lei que vai punir as redes sociais que divulgarem notícias criminosas. Então, para a gente poder perceber, olha só, há quanto tempo nós temos ali Orkut, Facebook, agora temos Instagram, YouTube. Agora que o nosso Supremo Tribunal Federal está discutindo os limites das notícias que são publicadas. Fake news que são publicadas, que agora ganharam esse rótulo, né? Fake news, notícias falsas. Estão começando a responsabilizar as empresas que são donas desses veículos de comunicação sobre os efeitos dessas notícias. Então é sempre assim, a inteligência cria o mecanismo, depois vem ali a justiça e vem regulamentar isso depois, só que depois de muito estrago já feito. Dudu colocou, né, agora com um atraso até bastante longo, né, virou moda falar de ancestralidade, até isso ainda. Os debates a respeito de etnias, de xenofobia, quer dizer, tudo isso sendo envolvido agora na vida em sociedade, mais um drama que a gente vai viver. Né? Confundem com liberdade de expressão, e exatamente isso, Jerusa. O que significa a liberdade de expressão para nós? Como nós interpretamos essa liberdade de expressão? Até onde eu posso manifestar as minhas opiniões, as minhas ideias, sem ferir o direito dos outros? A gente tem que discutir isso ainda por cima. Ficar discutindo até onde eu posso falar mal de você sem te ofender. Calúnia, difamação, essas questões que tem no Código Penal, como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Sim. Então, quer dizer, as coisas foram mudando com o passar do tempo, porque nós fomos ali trazendo, né, novas ideias, novos entendimentos, mas dá a impressão de que nós já avançamos muito. Na verdade, nós avançamos muito pouco com relação a isso. Porque falta para nós ainda uma maturidade espiritual que nós não adquirimos. O Mami colocou, né, muita gente abandonou o tratamento para o câncer por conta das fake news, né? Falar qualquer besteira, as questões das vacinas, etc, etc. A gente já viu tudo isso durante esse período de pandemia, né? Até no meio de uma epidemia como de uma pandemia como essa, com tantas mortes, com tanto sofrimento, ainda assim lançavam notícias falsas, faziam propagandas equivocadas, faziam propagandas criminosas para se beneficiarem disso. É coisas do nosso mundo, né? Ainda. Sempre a questão ética, né? A opinião não está valendo mais, né? Ainda vale, né, quando elas são bem fundamentadas. O problema é que nós não temos a preocupação
de avaliar a opinião do outro, que nós somos muito passionais. O fato de sermos passionais, que significa que nós temos uma paixão muito aflorada, quando alguém fala alguma coisa, eu nem penso, eu já falo em seguida. Veio uma notícia, eu olho aquilo, fico escandalizado, eu repasso, eu nem paro para pensar se aquilo tem algum sentido ou não. E eu vejo isso com muita frequência, pessoas que me mandam comentários, me mandam links, me mandam notícias, que você para, olha, você fazendo uma análise mínima, você já consegue perceber que aquilo não tem sentido. Então, por que isso tudo? Porque nós ainda temos essa limitação dos nossos valores. Nós temos ainda valores muito frágeis. Não, eu sou uma pessoa muito honesta. Até o momento em que vem uma notícia, te cutuca nas emoções, te cutuca nas paixões, e aí então você não pensa mais. São as paixões que tomam conta do seu raciocínio, e você não para colocar os seus valores para poder tomar conta. Depois que inventaram o bullying, né, quando eu cresci com isso, que nem nome tinha, né? Pois é, todos nós passamos por essas experiências. E aí são conquistas que a sociedade vai alcançando, mas são conquistas ainda frágeis, né? Porque nós queremos avançar nesse crescimento, mas nem sempre temos ali uma capacidade de lidar realmente com isso. Então nós colocamos no papel, mas na prática a gente acaba tendo dificuldade para compreender ali o seu efeito. Então por isso, nós vemos aqui então nessa nossa questão, vamos em frente aqui. Então por isso que, como a pergunta coloca, agora fechando ali todo esse raciocínio, né? Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. E aí então nós vamos analisar o que é o espírito superior. Muitas vezes você tem um intelecto superior, um espírito que já viveu experiências em que ele adquiriu conhecimentos e tudo mais durante a sua existência. Então ele pode ter uma superioridade intelectual, mas não representa necessariamente uma superioridade espiritual. Já que quando nós falamos usando essa expressão, essa superioridade espiritual envolve não apenas o intelecto, mas envolve também os seus valores. E aí nós entendemos então que você pode desenvolver um pouco mais. Porque cada um de nós, para quem gosta de videogame, só para vocês, vou ilustrar para vocês aqui uma situação. Existem alguns jogos, eu brincava muito com meu primo, que ele era muito jovem, eu curtia essas brincadeiras com ele. Você ia fazer um jogo, vivenciar um jogo em que você tinha que criar uma personagem. Então você ia criar um sábio, um mágico, um guerreiro, qualquer coisa assim. Então você ia na configuração da personagem e você escolhia o que você queria que ele fosse mais ou fosse menos. Eu quero que ele seja mais inteligente, eu quero que ele seja um pouco forte, eu quero que ele seja isso. E os personagens vão então sendo dosados dentro de uma receita que você fala, eu quero esse personagem tal. Aí você vai olhar no perfil dele e mostra, olha, ele tem 5 estrelinhas de força, ele tem 2 estrelinhas de conhecimento, ele tem 4 estrelinhas de habilidade, então ele vai colocando essas estrelinhas para definir aquela personagem. Nós somos assim. Cada um de nós tem o seu próprio perfil de personalidade, e falando, não quando falamos em personalidade, nós falamos em tendências, em valores, em inteligência, conhecimento. Lembra de que conhecimento não reflete necessariamente inteligência, né? Então, se nós pegássemos um gráfico e colocássemos cada elemento desse, cada tópico desse, nós veríamos gráficos diferentes. Há aqueles que são mais inteligentes, mais habilidosos, mais pacientes, mais amorosos. Então nós veríamos desenhos diferentes nos nossos gráficos. Se a gente falasse assim, colocássemos um gráfico com 10 itens, e aí pensássemos assim, cada um de nós vai dar a sua nota pessoal. Para quanto que você atribui para você mesmo de 0 a 10, ou de 0 a 5, vai ficar mais fácil.
com relação à caridade. Não o que você faz de caridade, em termos de você participar de uma instituição, mas a verdadeira caridade moral. Porque a caridade material, ela é um reflexo daquilo que você sente com relação ao próximo. Como é que você é com relação à crítica? Você gosta de ficar criticando política, esporte, criticar as pessoas? Com relação à agressividade, você é uma pessoa pacífica ou você é uma pessoa mais explosiva? A gente não está falando de maldade aqui, mas uma coisa sincera. Ah, eu sou pavio curto, então beleza, coloca umas 4 estrelinhas para você. Ah, eu sou super tranquilo, tá bom, coloca então umas 2 estrelinhas ou uma estrelinha só. E aí a gente vai atribuindo, exatamente, construindo esses arquétipos, né? Só que nesse caso seria muito mais personalizado, porque agora a gente falaria de cada indivíduo. Como eu sou. Aí no final a gente apresentaria nossos gráficos. Aí nós veríamos algum que tem uma ondinha mais para cima aqui, outro mais para cima ali, coisa e tal. Então o que a gente vai perceber? Que no caso das questões morais, a gente vai perceber que os nossos gráficos ainda são muito baixos nesse aspecto moral. Mas no aspecto intelectual, nós vamos falar, não, eu sou formado nisso, eu tenho diplomas, eu tenho tantos cursos, eu tenho habilidades intelectuais fantásticas, eu sou programador de computador, eu sou isso, eu sou aquilo. Então nós veremos assim explodindo o intelecto, mas os valores ainda muito baixos. E o nosso planeta é assim, um planeta de provas e expiações. Nós percebemos que muitas das nossas quedas são resultados do mau uso do conhecimento. E esse mau uso do conhecimento acontece porque nós não temos os limites morais que direcionam esses nossos esforços. Mas com o passar do tempo isso vai crescendo. O intelecto vai na frente e os valores vêm atrás para consertar e para direcionar. Aqueles que conseguem manter o equilíbrio, o que é raro de acontecer, vão se desenvolvendo igualmente. E vão conquistando cada vez mais o seu espaço, no sentido de evolução espiritual. Marion colocou, né? Será que não é mais ou menos assim que funciona quando chegamos no mundo espiritual? Acredito que sim, Marion. Tudo isso é pesado, né, como resultado das nossas ações. E não adianta a gente querer se iludir, porque a gente vê em André Luiz, por exemplo, quando ele falava ali naquela região umbralina onde ele vivenciou, pessoas que se apareciam, que se manifestavam ali vestidas com roupas de gala, embora maltrapilhos, porque eles diziam, não, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito isso, eu sou uma pessoa muito aquilo. Não, quando eu estava na Terra eu fazia tal coisa. Então nós apresentávamos os nossos argumentos e as nossas justificativas e a vida vinha e trazia a realidade. Então estarmos no mundo espiritual, ambientados numa determinada faixa vibratória, é a realidade que nós não temos como enganar. Não adianta a gente ficar usando relógios de ouro, roupas de marca, perfumes caros, depois que você vai para o mundo espiritual, porque lá você é o que você é. Não tem como enganar. Porque se nós colocarmos a ideia de que Deus nos julga pelas nossas intenções e acrescentamos pelo resultado das nossas ações, essa lei vai nos estabelecer no mundo espiritual de acordo com o ambiente que retrata, que reflete a nossa realidade espiritual. E aí então nós vamos trabalhar para a nossa evolução. Por isso que as provas e as nossas expiações são escolhidas de acordo com esse perfil que nós apresentamos. Olha, aqui no seu gráfico, vamos colocar assim, no seu gráfico do perfil, os seus valores aqui eles estão bem capengas, hein? Vamos trabalhar um pouquinho melhor isso? Então vamos colocar essas provas no seu caminho. E como você teve esses erros pelo excesso, vamos colocar algumas limitações para poder conter um pouco, para fazer você olhar um pouquinho para o outro lado. E aí então os nossos engenheiros espirituais ou arquitetos espirituais, como André Luiz lembra, lá no Evolução em Dois Mundos, né? Arquitetos, engenheiros, mentores, eles vão trabalhar exatamente em cima do nosso perfil. Quando nós abrimos ali o mapa, tem o mapa genético, não tem? Certamente também vai ter o nosso mapa moral, que vai definir ali quem nós somos
e quais são as nossas necessidades. Missionários da Luz, a Andrea fala sobre isso. É exatamente lá, né, onde André Luiz vai visitar, né, aquela região aquele lugar de programação reencarnatória que a gente comentou, né? Ela está relendo, legal. Então ele fala sobre isso, quer dizer, a análise que é feita em cima das nossas necessidades evolutivas, né? E lá não tem crachá, né, Dudu? Você é o que você é. Então, meus amigos, é isso, né? Aqui no final, só para a gente poder finalizar esse item, na questão 366, eu vou fazer uma leitura rápida, tá? Porque é um trecho aqui que eu falei para vocês, que é uma questão que, sinceramente, eu não vejo muita relevância nela, porque Kardec fez uma questão, provavelmente baseado em alguma coisa que foi debatida naquela época, mas que para nós hoje é uma questão quase que não tem sentido. Olha só então, ó. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Quer dizer, vários espíritos em mim, cada espírito fazendo uma coisa, né? Não tem muito sentido. O próprio espírito respondeu: refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ser todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem a seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda nesse caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Ou seja, né, Deus da guerra, Deus do amor, Deus do conhecimento, como acontecia no panteão greco-romano, assim como também em outras culturas, né? E Kardec, então, ele finaliza com esse comentário. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a esse respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditavam fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e individualidades. E identidade, desculpem. Então, quer dizer, essa questão aqui foi apresentada na época de Kardec. Kardec trouxe para os espíritos para poder debater sobre isso, mas a gente não vê qualquer sentido nisso. Embora algumas pessoas, né, tragam aí alguns conceitos bastante exóticos, né? Mas a gente vê na doutrina aqui uma resposta simples e clara. O próximo item que nós vamos estudar, bem interessante, influência do organismo, falando sobre a relação do espírito vinculado a um corpo físico. E esse